primeira fanfic da história foi lançada antes de Cristo. É isso mesmo, galera. É isso mesmo. Eu vou explicar pra vocês que história é essa. Fanfiqueiros e fanfiqueiras do meu coração. Hoje eu tô aqui pra defender a nossa nação. Afinal, fanfic é literatura? Eu não sei vocês, mas eu tô cansada dessa gente ditando o que é literatura, baseado única e exclusivamente nos seus gostos e nas suas opiniões, sem nenhuma base teórica, sem nenhum fundamento. É puro achismo, puro preconceito literário. A opinião dessas pessoas é só isso, uma opinião, uma crítica, não quer dizer nada. Mas eu, sem querer me vangloriar, já fiz uma monografia sobre fanfic e eu vou me basear hoje os conteúdos que eu vou falar aqui nessa monografia que eu tive que estudar novamente, ler novamente, para poder falar com propriedade para vocês sobre fanfic e literatura. Pra gente começar essa conversa, eu já vou dizendo que, embora seja baseado na minha monografia, eu não tô aqui para dar uma aula necessariamente. Mas eu vou usar, sim, fundamentos teóricos, porque, como eu disse, que essas opiniões são sem fundamento, eu vou rebater elas, obviamente, com pessoas que vieram antes de mim e sabem do que eu tô falando. Estudiosos que passaram anos e anos e anos estudando literatura e língua portuguesa e outras línguas no modo geral e não estão lá só na internet falando asneira. Mas não se preocupa que eu vou falar de uma forma muito fácil para qualquer pessoa entender. Então, se você caiu de paraquedas aqui, primeiro de tudo, eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples o que é fanfic. Ela não significa isso que se popularizou hoje em dia, que é uma pessoa que inventa histórias, mas ela tem um certo fundamento com essa popularização da palavra. Fanfic vem do termo fan, em inglês fã, e fic de ficção, né? Que na verdade a palavra em inglês original seria fanfiction, então ficção feita por fã. Então a fanfic, ela se baseia em uma história que já existe, né? Pode ser uma história de um livro, pode ser de série, de filme, de até pessoas mesmo reais, muito comum hoje em dia ser de boy bands, de bandas, por exemplo, K-pop. As pessoas pegam esses personagens já pré-existentes e criam uma história baseada naquela história que já existe, naquele universo que já existe, ou naqueles personagens que já existem. Então, não é uma história 100% pura, né? Ela já se baseia em algo que já é pré-existente. E para além disso, vamos também começar a entender o que é literatura. A primeira pessoa que tentou definir literatura foi Aristóteles. Classificou ela como a arte da mímese, ou seja, a arte que imita pela palavra. Mas hoje em dia, isso é uma grande discussão porque a literatura ganha uma proporção tão abrangente que fica muito difícil definir exatamente o que é literatura. Mas a gente já discorda um pouco desse termo de Aristóteles. A palavra literatura, né, sua origem, vem litera, de letra, e literatura seria, na verdade, a arte de escrever. Mas hoje em dia, a literatura é vista de uma forma muito mais abrangente do que simplesmente como a arte de escrever. É óbvio que quando a gente fala literatura, o primeiro pensamento que passa na cabeça das pessoas, a maioria pelo menos, são livros. Mas não necessariamente. A literatura, ela abrange livros, músicas, séries, filmes, uma porção de coisas são feitas, escritas, produzidas para diversos meios de comunicação, né, e de veiculação de mídia. Como diz o filósofo francês Louis de Bonald, a literatura é a arte, na verdade, de fazer o outro sentir. É através dela que nós expressamos nossos sentimentos mais puros, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ideias e criamos universos que nunca existiram ou narrativas que nunca existiram, baseadas na nossa visão de mundo, mas também usando a criatividade, a imaginação e, por isso, a arte do modo mais puro. E o que o sociólogo brasileiro Antônio Cândido diz é que, na verdade, a literatura, ela permite que você entenda o outro ao mesmo tempo que entende a si mesmo. Ela é essencial para a construção da consciência humana, ou seja, como assim? É através da literatura que a gente entende e a gente consegue perceber situações e sentimentos que a gente não seria capaz, talvez, de só na vivência, na experiência, porque a gente consegue experimentar universos e sensações diferentes da nossa, através de uma narrativa ficcional. E aí você vai falar pra mim, ô minha querida, mas o que tudo isso tem a ver com fanfic? Então vamos lá.
Falando sobre obras literárias, né? Quando a gente fala de obras literárias, qual que vem na sua mente? Não vou nem citar aqui, vou deixar você pensar por si próprio. A gente hoje em dia tem uma chuva de obras literárias. Eu vou me atrelar aqui especificamente a livros, tá bom? E assim como a literatura existe há muito tempo, a fanfic também. Porque muito se engana quem acha que a fanfic só existe de uns tempos pra cá, da internet pra cá. É claro que com o uso da internet, ela se proliferou e ela tomou uma proporção muito maior do que ela tinha antigamente. Mas eu vou contar pra você algumas historinhas que vão te fazer entender de onde que começou a surgir a fanfic. De acordo com a autora Francesca Coppa, as fanfics, elas na verdade começaram a aparecer desde 1920, porque já tinha algumas narrativas que contavam histórias, narravam histórias fictícias ligadas ali à época das pessoas mais populares, e criavam pequenas histórias que eram publicadas em revistas que a gente poderia hoje em dia reconhecer como fanfics, tipo aquelas que as pessoas criam baseadas, sei lá, no Harry Styles, que tem um relacionamento com ele. Existiam já histórias mais ou menos nesse estilo lá em 1920. Mas o termo fanfiction só apareceu, na verdade, em 1960 com fanzines. O que eram fanzines? É um estilo de produção literária onde na época as primeiras que começaram a surgir tinham a ver com Star Wars, onde pessoas, como tinha a diferença de lançamento de um filme para o outro, as pessoas começaram a tentar criar ideias de como o próximo filme seria, desenvolver aquelas narrativas ali dos personagens principais. Então, desde 1960, já se fala em fanfiction. Ela começou realmente a se popularizar a partir dos anos 2000, com a proliferação da internet e com histórias de Harry Potter. Porque as pessoas não sabiam o que aconteceria nos próximos livros. Então, elas começaram a criar, dentro das comunidades, né, dos fóruns, algumas histórias tentando decifrar as próximas aventuras do Harry, da Hermione e do Ron. Então, ali com Harry Potter, começou realmente a ser usado e veiculado na internet a produção de fanfics e se massificar como se massificou hoje em dia, em que as pessoas escrevem isso, né? Em vários sites, os mais famosos seria fanfic.net, tem o Wattpad e tem o AO3, que as pessoas publicam suas fanfics. E agora calma, que agora eu quero que você pense comigo e é agora que eu vou te convencer de que fanfic é literatura. Como eu disse lá no comecinho, a fanfic ela é uma história criada por uma pessoa que gosta muito de um universo, né? E aí ela pega aquele universo e tenta construir ele de uma outra forma, ou reinventar, ou dar continuidade. Ou até consertar, que são chamadas fixed fanfics. Eu vou trazer pra vocês aqui um caso de um livro muito popular, né? De uma história muito popular na literatura cânone mundial, ou seja, lá sabe aquelas histórias que são estudadas, analisadas por os maiores estudiosos da literatura, em todas as escolas de literatura, elas estão lá. Essa é a história que a gente vai observar hoje. Existe um estudioso chamado Cat Weblin que defende que a primeira fanfic da história foi lançada antes de Cristo. É isso mesmo, galera. É isso mesmo. Eu vou explicar pra vocês que história é essa. A Ilíada é escrita pelo poeta grego Homero no ano, mais ou menos, né, aproximadamente 8 antes de Cristo. E é uma epopeia. É um poema épico, que na verdade narra a história de um herói, né, e tem aí gregos, e aí tem aqueles deuses gregos também envolvidos, é uma super narrativa, é gigante, tem aquelas estruturas mais de poema e é, assim, considerada uma das primeiras obras do mundo, provavelmente. Ela narra a história de Anquiles em uma briga que ele teve com o rei Agamenon. Ela se passa mais ou menos ali no final dessa guerra que tá tendo em Troia e ela narra todas aquelas questões, como eu falei, de um poema épico, que é a honra, a glória, a raiva, o ódio, todos aqueles sentimentos mais viscerais. E você vai falar, tá, o que isso tem a ver? Bom, ele escreveu essa história, fez super um sucesso, todo mundo amou, né? Foi, digamos, o best-seller lá da época antes de Cristo. E foi aquele burburinho, todo mundo queria, assim, sabe, conhecer o Divo, porque ele tinha escrito
o maior poema, não só de extensão, mas também de qualidade, né? Considerado praticamente perfeito. Passando anos depois, gente, mais ou menos 700 anos depois, né? Nasceu, né, um querido chamado Virgílio. E ele teve, assim como nós hoje em dia, teve contato com essa história, né, com a Ilíada. E ele deve ter visto que era super famosa, com certeza, e pensou o seguinte: e se eu pegar esse personagem aqui e continuar essa história? E a Ilíada, Troia, né, tá sucumbindo, né? Tá na guerra, então tá acabando ali mesmo no finalzinho da guerra, tá tudo indo pros ares. E aí o Virgílio, ele vai seguir a jornada do Enéas, né? Esse personagem originário da história da Ilíada, mas que ele era de uma certa forma assim secundário, e vai seguir ele de lá do final da Guerra de Troia até chegar em Roma, onde eles e seus descendentes fundariam a cidade. O Virgílio, gente, estava tão obcecado em fazer essa história que ele ficou 10 anos escrevendo a Eneida. E você aí, sendo um fanfiqueiro, se identificou com o Virgílio, que passou 10 anos pra escrever uma história que ele pegou lá de outra pessoa. Então, gente, ele nem conseguiu terminar a história, pra vocês terem uma noção, ele morreu antes, mas ele deixou seus manuscritos, então a história tá praticamente completa. E ele demorou tanto tempo, gente, porque ele tinha uma missão. Ele queria escrever o poema épico, a epopeia mais perfeita do mundo. Virgílio queria superar o criador, né, original desse universo, que era o Homero. Onde eu tô querendo chegar? Vocês entenderam que a premissa de que algo não é original não significa porcaria nenhuma? O Virgílio tendo pegado um personagem que já existia e pegado uma história que já existia e dado continuidade nela, isso não impediu de a Eneida ser considerado um dos poemas épicos mais perfeitos do mundo, ter a valorização que ele tem. Todas as faculdades de letras, não só no Brasil, no mundo, e de literatura, e às vezes muito provavelmente de até outros cursos, estudam a Eneida e estudam a Ilíada igualmente. Nenhum diz que uma é pior do que a outra porque é uma cópia ou porque é uma história derivada desse universo. As duas são igualmente respeitadas no mundo todo, consideradas exemplo, padrão, e elas determinaram praticamente todas as histórias que vêm depois dela, todos os poemas épicos, muito provavelmente essa estrutura, né, da jornada do herói que a gente vê hoje praticamente em todas as obras literárias, em filmes, em séries, em livros, são feitas com base em Ilíada e Eneida, né? Tem muitos traços ali típicos, né, que elas ditaram mesmo para a literatura escrita, que ninguém considera elas menores. Ela é considerada um clássico da literatura, inclusive, é estudada no mundo inteiro, é respeitada, é um padrão, considerada uma literatura elevada. Ninguém desvaloriza ela por ela não ser uma obra 100% original. Embora ela tenha pegado esse personagem e dado continuidade, ela tem suas próprias características, tem muita originalidade, tem muita criatividade, tem muito empenho. Então, por que quando a gente fala de fanfic, isso também não se aplica? Pra mim, inclusive, fanfic é uma das formas mais puras de literatura e de arte, porque ela é baseada num fator que é único, exclusivamente puro de afeto. E eu até falei isso na minha monografia, né? Fala lá, literatura e afeto. Porque a fanfic, ela é parte do princípio que a pessoa escreve porque ela gosta tanto daquela história, tanto daquele universo, tanto daqueles personagens, que a única forma que ela enxerga no mundo de se manter conectado com aquilo é através da literatura. Gente, pelo amor de Deus, a gente vive num mundo em que as pessoas não querem ler, as pessoas não querem escrever, as pessoas querem cada vez mais se desligar de qualquer coisa de livro. E a gente tem fatos que dizem isso, né? Na mesma pesquisa onde saiu esses dados, saiu também um dado mostrando lá que, em relação ao ano anterior que a pesquisa foi feita, uma das poucas formas de leitura que aumentou foi a leitura de fanfic. Não aumentou significativamente, mas aumentou. Ou seja, ele continua sendo um meio, né, um gênero, em que as pessoas sentem aquele prazer e continuam ali alimentando ele. Porque, gente, é ligado nessa questão da conexão, né, das emoções. E como eu falei no começo, usando o Antônio Cândido, a literatura é aquilo que te permite conhecer o outro, conhecer a si mesmo e também explorar suas emoções,
opiniões, seus pensamentos, suas ideias. E não é isso que a fanfic faz. A gente consegue conectar pessoas ali que tenham ligações em comuns, porque muito provavelmente quem lê uma história específica de um personagem de universo, muito provavelmente é porque gosta daquele universo, daquele personagem também. Então, olha que coisa mais bonita. A gente vê que hoje em dia a maioria das artes, né, ela se tornou mercadológica, né? Todas, até inclusive livros, as pessoas escrevem livros ou por status ou por dinheiro, né? O Brasil não dá tanto dinheiro, mas dá status. E no meio desse mar de pessoas nadando para ganhar cada vez mais dinheiro, nadando no dinheiro literalmente, surgem esses seres humanos abençoados. Tem tanto carinho por algo que chegam na literatura a única forma de expressar o amor que elas sentem por algo. Gente, isso, pelo amor de Deus. Então, se você não entendeu que isso é a coisa mais linda do mundo, você é um idiota. Porque, olha, eu acho que qualquer pessoa que gosta de literatura, que gosta de livros de verdade, mesmo que você não goste de fanfic, não gosta de nenhum personagem no mundo inteiro, que todos se explodam, o problema é teu. Não tem importância, não tem como você olhar pra isso, pra essa questão, pra essa pureza e ver como é bonita. Aí você pode argumentar, mas Luísa, hoje em dia tem um monte de gente vendendo fanfic. Gente, mas se eu abrir o AO3, um dos aplicativos, você vai ter, sei lá, mais de 100 mil histórias, mais de 1 milhão de histórias. Aí você tem 10 horríveis que viraram best-seller, né? Que viraram livro, depois viraram best-seller e viraram filme. Isso diminui todas as pessoas que publicam fanfic. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que publicam fanfic não é com o intuito de lançar e publicar essas histórias. Se algumas conseguem, parabéns, ótimo, você burlou todas as regras e você conseguiu tirar um dinheiro de algo que você estava fazendo de graça. Mas a maioria das pessoas não faz isso com esse intuito, faz porque realmente gosta tanto de uma história, gosta tanto de um personagem que quer utilizar a literatura para se manter ali conectado com essa história. E é tão bonito a forma como as comunidades, né, os fandoms, circulam e compartilham essas histórias entre si, de uma forma que, né, como a gente fala dos clubes de livros, é como se fosse isso, né? Você manda o link pro seu amigo vai lá e lê a história. Beijo pra minha amiga Ana Luísa, que sempre lê as histórias pra mim, sommelier de fanfics, que ela lê antes de mim, pra saber se é boa mesmo. E é claro, gente, que no meio disso tudo a gente tem histórias que não são tão boas e produções que não são tão legais ou tão bem produzidas, mas no meio disso tudo a gente tem histórias que são tão poderosas, são tão ricas, são tão bem escritas. A gente vê, isso eu viro e mexe, eu vejo na internet as pessoas publicando trechos de histórias que são tipo, pô, caramba, isso tá escrito numa fanfic muito melhor do que vários clássicos da literatura que a gente conhece e é obrigado a estudar. É o que eu digo. Eu já li histórias que tinham referências de autores gregos, autores romanos, vários clássicos, várias referências super inteligentes usadas, porque são pessoas por trás ali que estão usando esse meio, talvez de uma forma até para se autoconhecer. E é muito legal porque tem uma questão de comunidade ali que eu acho que se perdeu ao longo dos anos na literatura de modo geral e nas produções literárias de modo geral. Essa questão realmente de produção compartilhada. Porque tem muitas pessoas que você vai vendo a evolução, isso é tão bonito. Você vê que no começo a pessoa publicava de uma forma e a história foi crescendo e ela começou a evoluir, se tornar muito melhor. Às vezes até pelo fato dela ter crescido ali nos fandoms e ficar tão grande que a pessoa começou a ter mais cuidado da forma como ela escrevia. E às vezes até outras pessoas se juntam, se unem pra produzir aquela história ali com você. E, gente, não te convenci ainda que fanfic é literatura? Então eu não sei mais o que fazer. Eu vou terminar isso. Eu usei todos os meus argumentos, todos os meus melhores filósofos e que eu poderia imaginar pra poder terminar aqui e dizer que fanfic é literatura e pra mim é uma das formas mais bonitas, mais puras de expressão da literatura contemporânea, tá? Tem gente que tá lá escrevendo fanfic muito melhor do que essa banda de porcaria de livro que tá sendo publicado. Digo mais, muito melhor do que muitos livros que estão sendo obrigados lá na ementa das faculdades, tá? Então, olha só, quem gostou desse vídeo, eu adoraria fazer um vídeo falando mais sobre a minha monografia. Ela é sobre fanfic e literatura, mas também tem outro viés. Posso também trazer algumas questões de como ensinar fanfic dentro de sala de aula, porque isso é possível. Eu já tive essa experiência como aluna e foi sensacional. E também eu quero deixar aqui um beijo para todas as pessoas que escrevem fanfic, porque vocês são maravilhosas, eu amo vocês.
E todo mundo que vê esse vídeo, obrigada, gente. Compartilha, curte. Se você é de algum fandom, manda lá o link pro pessoal do seu grupo ver. E é isso, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Toda semana vai ter vídeo aqui falando sobre várias coisas legais. Então, beijo e até a próxima!